Existem sanguíneos ranzinzas? Existem muitos. Uma descrição do porquê se frustra tanto, do porquê anda em círculos, sempre está atrás de um peixe maior e sempre volta de redes vazias. Primeiro, um pressuposto básico aí é que todos somos tortos. Muitos que estão me escutando aqui não são vaidosos ou obstinados. Por outro lado, são preguiçosos e inconstantes. Vamos falar sobre o orgulho do sanguíneo, que é o cara que mais pensa fora da caixa, mas por vezes é um cara fora da casinha. Ele é excêntrico, ele exagera nesse pensar fora da caixa. O orgulho é o que nos impede a todos. Todos temos orgulho, ele é a raiz de todos os pecados, segundo C.S. Lewis. Meu ponto de vista é que os diferentes tipos humanos têm as raízes do seu orgulho em lugares diferentes. Ele realmente tem um ineditismo, uma capacidade de criação muito grande, e seu movimento primordial, as suas estruturas permite com que ele expanda os conceitos, né? E ele está sempre nesse movimento de reinventar a roda, né? Se ele tem uma dificuldade, uma dúvida, ele muitas vezes vai criar uma solução e não vai tanto pesquisar, porque para ele pesquisar é trabalhoso. Agora criar é uma coisa que é o dia a dia dele. O sanguíneo é quente e úmido, então a umidade tem a ver com a compreensão do seu entorno, com o máximo da sua energia estar no seu entorno. Faltando energia, então, para o foco, para o norte, para o realizar, para pensar de forma pragmática, certo? E a quentura tem a ver com a velocidade de expansão. Então, ele é veloz e compreende muito o seu entorno. A grande raiz desse orgulho sanguíneo é a excentricidade, tá? Por que é a excentricidade? Porque ele está nesse movimento de expandir os conceitos aí e não compreende o valor do senso comum, o valor das convenções sociais. Pense comigo, sem convenções sociais, a gente não teria nem uma plataforma de linguagem. A gente não estaria falando sobre as mesmas coisas aqui, a gente não viveria em sociedade. A gente tem estabelecido o que é bem aceito, o que é mal aceito, o que é mal visto, o que é grosseria, o que é gentileza. A gente tem toda uma série de ritos sociais a serem seguidos e tem um porquê de ser, de a gente viver em sociedade de forma minimamente harmônica, sustentável, não é? Então, assim, o sanguíneo tem uma dificuldade de ver o valor do senso comum e das convenções sociais. Isso leva ele para a excentricidade, porque ele está querendo reinventar a roda nas relações interpessoais, inclusive. A forma de enfrentar certas coisas, às vezes, é só desmascará-las. A minha própria experiência, quando eu cheguei ao conceito mais sólido do que é excentricidade e de onde ela vem, ficou mais fácil, já foi um divisor de águas de eu resolver esse problema. A excentricidade tem dois grandes fatores ali na sua composição, tá? Que seria uma carência, uma necessidade consciente ou inconsciente de chamar a atenção, né? de fazer algo inovador, quebrar o protocolo para ter um olhar, certo? Isso é uma carência, tá? E isso somado a um desrespeito ao sentimento dos outros, porque a excentricidade acaba desrespeitando na maioria das vezes, tá? Note como que eu sei que a minha excentricidade é patológica, ou qualquer outro movimento meu. É porque eu não consigo prescindir dele, eu não consigo abrir mão. Quando eu vi, eu já estou sendo excêntrico. Então, a maioria das pessoas nem sabe se é patológico, alguns movimentos interiores e da sua interação com o mundo, porque nem tentam para valer não executá-lo, né? Elas pensam que fazem porque querem. Então, o meu desafio então pare de fazer. E prove para você mesmo e para mim que você não tem uma excentricidade patológica, tá? Então, vamos lá. O segundo elemento de raiz do orgulho sanguíneo. O sentimento de superioridade intelectual. O sanguíneo, realmente, ele vai compreender muitos elementos macro pela sua velocidade e pela sua compreensão do entorno. Ele vai chegar a boas figuras de linguagem, a criar conceitos, reinventar conceitos, a ligar conhecimentos interdisciplinares, né? Então, assim, essas sinapses privilegiadas é a definição da própria inteligência, né? Da própria criação intelectual vem disso, de costurar conhecimentos distintos, unir eles, explicar melhor certas coisas, enfim, esse movimento de intercambiar, né, conhecimentos e costurar novas estruturas com base em conhecimentos já dados, né? Então, assim, o sanguíneo realmente tem essa capacidade, essa vocação para o brilhantismo, para expandir, mas nem todos eles têm
as devidas bases intelectuais, conceituais, e às vezes eles estão sendo movidos por aquele sentimento que eu falei agora há pouco, de se sentir tolhido, sentir que as regras sociais não têm o porquê, as convenções não têm o porquê, logo estão aprisionando ele, né? Então é um movimento reativo, logo não é legítimo essas construções. Ele não consegue estruturar essas ideias bem estruturadas, levando em consideração a utilidade para terceiros. São coisas meio vagas, não tão pragmáticas. É ao contrário de um colérico, por exemplo, né? Colérico que liga muito para o retorno social das suas ações. Isso aqui está no meu livro, inclusive, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Está no meu livro esse conceito do porquê e quanto que o colérico liga para o retorno social das suas ações. Sobre o sanguíneo, nesse livro também, é o capítulo mais... quero ver alguém entender mais sobre o sanguíneo, tá bom? Mas falando do colérico, né? O colérico é o que mais serve e realiza porque liga para o retorno social das suas ações e tem uma mente voltada para o pragmatismo, claro que é muito inteligente também, muito estruturado. Tá bom. Então nós temos que o sentimento de superioridade intelectual é uma grande raiz de orgulho do sanguíneo, tá bom? Um terceiro elemento de raiz de orgulho do sanguíneo seria a preguiça de organizar. É muito comum a todos nós a gente ter uma aversão, uma dificuldade de exercitar coisas que não são pesadas, né? Atividades que não são pesadas. Porque não é comum, porque não é o dia a dia, porque é custoso, né? O custo-benefício de certas atuações no nosso dia a dia, a gente naturalmente foge de algumas e escolhe outras, porque o custo-benefício é mais vantajoso daquelas que a gente acaba escolhendo. Então, assim, organizar exige um olhar mais detido, uma velocidade mais lenta, um repassar, um resumir, um ordenar as ideias. Então, o sanguíneo está com a sua energia lá no criar, no expandir e tem uma preguiça, né? Não é o comum dele repensar tudo que, às vezes, da própria construção dele mesmo, né? Repensar aquilo e dar forma àquilo, né? É custoso para ele. Tem uma relação com memória de curto e longo prazo, mas é um outro papo aí para um outro vídeo, tá bom? Mas ele tem uma preguiça de organizar e é lamentável porque ele não chega, então, a construções sólidas. Construções sólidas demandam um olhar mais detido, que nosso amigo melancólico tem as construções mais sólidas e belas, ele entrega muito mais. Fleumático também, mas a solidez aí do melancólico é muito mais visível. Em quarto lugar, desconhece o valor do senso comum e das convenções sociais. Eu já falei isso, só queria enumerar aqui, colocar. A convenção social foi só uma escolha anterior que os nossos antepassados fizeram, que a nossa cultura fez, de caminhos possíveis, de nomenclatura das coisas. Note, as coisas poderiam todas ter outros nomes, né? Mas tem um porquê e a gente só consegue construir em cima desses conceitos já cunhados, né? já estabelecidos. Caso contrário, a gente não vai ter uma mesma plataforma sobre a qual a gente possa interagir, construir, enfim, se relacionar. Então eu tenho aqui o número 4, é desconhecer o valor do senso comum das convenções sociais e se insurgir contra ele, né? Isso levando a um desgaste, a uma perda de tempo enorme, porque, na verdade, se você visse, ao invés de tolimento nas convenções, nas regras estabelecidas, ao invés disso você visse trilhos sobre os quais você pode colocar toda essa velocidade, aí você vai chegar a lugares de brilhantismo, caro sanguíneo. Pare para pensar sobre isso. Aqui, de novo, né, nesse material aqui, quando eu falo do sanguíneo, eu explicito mais essa coisa dos trilhos e do movimento de ver as coisas como elas realmente são, no sentido de ver os trilhos, né, como potencializadores aí dessa toda sua velocidade, né, âncoras mentais, enfim, é um outro assunto. Vamos lá. Em quinto, o exagero expressivo vem de sentir o mundo de forma mais intensa. Isso é um fato. O sanguíneo sente de forma mais intensa, dado ele envolve o mundo, é envolvido pelo mundo, isso tem a ver com a umidade, e de forma veloz. Então é muito intenso, tá? Agora, como reagimos às nossas características inatas é que é o ponto, tá? Então, assim, existem sanguíneos ranzinzas? Existem muitos. Por quê?
porque eu posso reagir de formas distintas às minhas tendências inatas. Então, se eu sinto de forma intensa as coisas, eu posso querer me afastar delas, me afastar das pessoas. Posso ter tido, somo isso a experiências ruins, culturais, relacionais, e me afasto de tudo isso porque é muito pesado para mim o sentir. É claro que isso pode fazer muitas vezes, e vocês sabem disso, alguém entusiasmado, alguém que tem boa fluência social. Acontece. Então ele expressa em exagero principalmente porque ele olha no entorno e não vê uma ressonância empática, não vê pessoas que possam sentir igual, que transmitam, que estão entendendo o tanto que ele está sentindo. Ele não vê essa ressonância empática. A ressonância empática é esse eco, né? Eu falo aqui e daí tem alguém do outro lado balançando a cabeça, mostrando que compreendeu. Todos nós precisamos. É uma necessidade inata do ser humano, né? Desde a mais tenra idade, perceber-se acolhido. O ponto é que ao olhar o entorno e não ver que ninguém está sentindo o que ele sente, é meio frustrante, é um sentimento ruim. Então ele tem um movimento de querer explicitar, explicar, né? Por causa que ele também se expressa em exagero. Fala, caramba, vocês não entenderam o quanto isso é único, sem precedentes, você não entendeu como isso muda tudo, né? Então o sanguíneo se expressando assim sempre com uma ênfase transformadora, uma ênfase radical, né? Porque é frustrante para ele não ter ressonância empática tanto ao seu lado, ao perceber que as pessoas não sentem igualmente. É claro que o antídoto para isso é muito simples, é só você perceber que há diferentes formas de sentir e que a sua é torta para esse lado, do sentir em intensidade, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso sexto item, falta de resiliência. Isso aqui também é conhecido, né, mas a gente vai entrar em umas minúcias aqui. Ele não consegue compreender o valor de ser diligente, porque o foco dele está no macro. A velocidade e compreensão te leva a querer amarrar mais facilmente coisas pequenas, né? Você precisa simplificar coisas pequenas, construções micro, para que você possa compreender as coisas macro. A falta de resiliência do sanguíneo é por ele não conseguir dar valor à diligência, ou seja, ao tomar cuidado com as pequenas coisas que melancólicos fazem também, olhar o micro e reduzir as coisas e compreender o funcionamento nas suas menores partes. O sanguíneo dá uma preguiça, é difícil para ele isso, porque ele está focando no macro, no funcionamento do macro. Então, ele simplifica, né? Ele subestima essas relações micro. E isso faz com que ele não construa alicerces tão bons, tão sólidos, porque a gente só consegue construir bons alicerces se a gente perceber as minúcias dos fundamentos, do que estamos construindo. Os alicerces são provados pelo tempo, né? E os alicerces deles não costumam ser bons. Então o tempo prova todas as coisas e facilmente ele acaba se frustrando, incorrendo em algum erro, porque não é bem alicerçado o seu caminho, porque ele não valoriza a diligência, porque ele está nesse movimento do macro e não consegue olhar com clareza o micro, tá bom? Em sétimo lugar, nós temos o utopismo. Dentro da terapia comportamental cognitiva, a gente tem lá um recurso de uma tabela com 5 itens para explicitar qual a melhor ânimo em relação à vida. Então a gente tem lá otimismo, pessimismo, temos o utopismo, o catastrofismo e ao meio, o que seria o desejado, seria um realismo. E no meio seria o realisticamente otimista. Isso seria o ideal. O que acontece? O otimismo é muito grande no nosso amigo sanguíneo, tá? Porque assim, ele confia demais na sua capacidade de ver, de compreender o macro. Ele confia demais e ele minimiza as minúcias, né? As possibilidades de ter uma eventualidade, uma emergência. Ele subestima essas questões pequenas ele costuma subestimar. Então, vai para um otimismo, toda essa coisa do sentir em exagero, mas com tendência ao otimismo. Um otimismo em exagero acaba em utopismo, certo? Que é não considerar as possibilidades reais, estatísticas de eventualidades acontecerem, não é? Emergências, descompassos de coisas que fogem ao nosso alcance e ao nosso controle.
Tá? Então, assim, temos esses 7 itens. Então, resumindo novamente: excentricidade, sentimento de superioridade intelectual, preguiça de organizar, desconhecer o valor do senso comum e das convenções sociais, exagero expressivo, falta de resiliência e utopismo. Então, você imagina essa pessoa que não consegue olhar com diligência para as coisas, né? Subestima as coisas pequenas, então tem alicerces fracos. Subestima as eventualidades, as emergências, então não está preparado para elas. Confia em exagero na sua capacidade mental, é otimista em exagero, é preguiçoso no ordenar as coisas. Então, assim, você tem uma descrição do porquê se frustra tanto, do porquê anda em círculos. Muitos orgulhos, então, impedem de enxergar as limitações, de trabalhar com elas, então não entra em pleno uso as potencialidades. O próprio sanguíneo, que tem essa velocidade contraprodutiva muitas vezes, essa velocidade pode ter um bom uso se você compreender o valor dos trilhos, de âncoras mentais, se você desenvolver a diligência, se você desenvolver atar o macro ao micro, né? Como Dom Casmurro, que o objetivo do autor ao escrever o livro era atar o início e o fim da vida para achar no meio alguma relação. Eu acho que esse é o objetivo. Não superestimar as suas capacidades e não subestimar as suas limitações, as suas pequenezas de olhar. O micro, as microconstruções são os alicerces, eles dizem respeito à solidez dos alicerces. Eu acho que é isso por hoje. No próximo vídeo a gente pode falar mais sobre os outros temperamentos. Espero ter entregado algum valor a vocês. As muitas relações, muitos conceitos que eu trago aqui de forma bem sucinta, né? O pessoal não tem a paciência de ouvir vídeos muito longos, então a gente é conciso aqui. Muitos conceitos estão nesse livro aqui, Os 4 Temperamentos no Chaves, no qual eu analiso os 7 personagens principais do Chaves. É um livro leve, bem-humorado, mas que tem conceitos inéditos sobre 4 temperamentos. Vale muito a pena, o pessoal tem falado muito bem. Eu espero ter entregado algum valor. Eu sou o Thiago Gabri, tenho um Instagram com esse nome. O meu livro você compra na Amazon, tem o link aí na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que tenha sido claro, né? Deixa aí suas dúvidas que eu vou ler todas, respondo oportunamente. E a gente se vê por aí. Deus abençoe a vida de vocês.